Você já se perguntou para onde vai sua consciência enquanto você dorme? Existe um conhecimento antigo, quase esquecido, escondido em um livro proibido, que revela exatamente o que acontece com sua mente todas as noites. Sonhos estranhos, sensações de estar em outro lugar, encontros misteriosos, nada disso é por acaso. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que esse livro tem a dizer e por que essa informação foi mantida em segredo por tanto tempo. Os materiais que ajudarão na construção de uma nova vida estão disponíveis gratuitamente para download, o link está na descrição. Se esse conteúdo te tocar de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com quem precisa despertar também. Vamos juntos atravessar essa fronteira invisível da consciência. Você fecha os olhos, o coração desacelera, o corpo relaxa, e então você adormece. Mas sua essência, a parte viva que faz de você quem é, simplesmente desaparece. Para onde vai sua consciência enquanto o corpo dorme? Não é só um sonho. Não é apenas o cérebro processando memórias. Existe um fenômeno antigo, documentado em papiros egípcios e textos proibidos do Tibete, que explica por que às vezes você acorda com uma resposta que não tinha antes de dormir. Com a sensação de ter vivido dias em poucas horas, ou com um medo inexplicável que brota do nada. A verdade é tão assustadora quanto libertadora. Enquanto seu corpo descansa, sua consciência viaja. E o que ela encontra nessas jornadas noturnas molda sua realidade, com ou sem a sua permissão. Algumas culturas chamam isso de o grande sono, outras, de a porta dos deuses. Mas um manuscrito queimado pela Igreja em 1587 revelou o verdadeiro nome, a jornada obrigatória. Porque nenhum ser humano escapa dela. 99% das pessoas voltam dessa jornada de mãos vazias. Não porque não tenham acesso aos segredos, mas porque ninguém ensinou como reconhecê-los. Esses sinais estão no seu corpo agora, esperando para serem lembrados. Você pode acessar o que realmente acontece quando dorme, roubar o poder dessas dimensões e trazê-lo para sua vida desperta. Se você já sentiu que algo muito maior acontece à noite, essa é sua intuição gritando. Nos próximos minutos, eu vou te dar o mapa. Você vai entender exatamente para onde sua consciência vai toda a noite, e como pode trazer de volta um poder capaz de transformar sua vida para sempre. Você pode apagar a luz. Pode se cobrir, fechar os olhos, desacelerar a respiração. Mas há algo em você que nunca dorme, a consciência. O grande erro que nos ensinaram foi acreditar que o sono é um estado de inconsciência, um simples desligar necessário para repor energia. Mas se fosse só isso, como explicar sonhos tão vívidos? Encontros que nos marcam? Ideias brilhantes que surgem do nada? Fomos condicionados a reduzir nossa existência à experiência física. Nos disseram que somos o corpo, e apenas o corpo. Mas o livro proibido, aquele que poucos ousaram estudar, revela uma verdade desconfortável: o corpo adormece, mas a consciência viaja. Enquanto o coração desacelera e os músculos relaxam, sua essência atravessa camadas invisíveis da realidade. Algumas culturas chamam essas camadas de planos astrais. Outras, de mundos espirituais. O nome pouco importa. O que importa é entender que toda noite, você é mais livre do que imagina. O conceito é simples, e ao mesmo tempo, revolucionário: dormir é uma transição temporária para outras realidades. Seu corpo é como uma estação de recarga. Sua consciência, porém, é um viajante indomável. Ela continua existindo. Explorando. Aprendendo. E talvez você já tenha sentido isso, sem perceber. Aquela sensação de flutuar antes de adormecer, como se o corpo ficasse pesado, mas algo em você ficasse leve. Ou então acordar com lembranças confusas de lugares desconhecidos, mas que parecem estranhamente familiares. Um antigo provérbio esotérico diz: cada sono é uma pequena morte, e cada despertar é um pequeno renascimento. Talvez você nunca tenha pensado no sono dessa forma. Mas, no instante em que fecha os olhos e mergulha na escuridão, algo em você se entrega a um processo profundo de desapego. Dormir é literalmente abrir mão do controle. Você solta a vigilância, o ego, a identidade do cotidiano. O corpo segue em modo automático. O coração continua batendo. Os pulmões, respirando.
Mas a mente consciente se desconecta do mundo físico. E é nessa desconexão que algo extraordinário acontece. O mesmo processo que ocorre na morte começa a se formar, em escala reduzida. Segundo tradições espirituais ancestrais, quando morremos, a consciência se separa do corpo para seguir sua jornada. Durante o sono, esse movimento é simulado. A diferença é que, no sono, a conexão não é rompida. Ela é mantida por um fio invisível, conhecido em muitas tradições como o cordão de prata. Esse cordão é uma ponte energética que une o corpo físico à essência viva. Enquanto ele permanece intacto, você pode sair e voltar. Quando se rompe, na morte verdadeira, a jornada se torna definitiva. Muitos sábios viam o ato de dormir como um treinamento para a morte consciente. Ensinavam que aqueles que aprendem a morrer todas as noites, aceitando o sono como uma entrega sagrada, chegam ao momento da morte real com paz, sabedoria e lucidez. É por isso que tantas culturas valorizavam rituais antes de dormir, para proteger o corpo adormecido, mas também para guiar a alma viajante. Para lembrá-la de seu propósito, mesmo em estados de desprendimento. E talvez agora você entenda algo mais profundo. O fato de raramente lembrarmos o que vivemos enquanto dormimos não significa que não vivemos. Apenas mostra que o abismo entre os dois estados, vigília e sono, ainda é, para nós, um mistério indomado. Mas é possível dominar esse abismo. Perceber que dormir é morrer um pouco, é o primeiro passo para viver mais desperto. Aqueles que compreendem a fragilidade e a grandiosidade dessa travessia noturna começam a valorizar cada noite, cada sonho, cada sensação de flutuar como fragmentos de uma sabedoria muito maior do que qualquer coisa que podemos ver enquanto acordados. Entre as revelações esquecidas sobre a consciência noturna, existe uma prática ancestral, quase desconhecida, capaz de transformar radicalmente sua capacidade de lembrar e explorar suas experiências fora do corpo: o sono bifásico. Em civilizações como a grega, egípcia e até na Europa medieval, o sono humano era dividido naturalmente em 2 ciclos. As pessoas dormiam algumas horas, acordavam no meio da noite para ler, meditar ou orar, e depois voltavam a dormir até o amanhecer. Essa pausa entre 2 blocos de sono não era um problema, era vista como um momento sagrado. E por que isso é tão importante para quem deseja acessar estados elevados de consciência durante o sono? Porque o estado intermediário entre o primeiro e o segundo sono é uma das zonas mais férteis para experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e encontros espirituais. Quando você desperta naturalmente no meio da noite, seu cérebro ainda está imerso em ondas lentas, teta e delta, mas sua mente racional começa a dar sinais de vigília. É nesse limiar entre o sono profundo e a consciência despertar que a barreira entre os mundos fica mais tênue. Você não está totalmente acordado, mas também não está completamente imerso no inconsciente. Você está em um portal. Praticantes experientes de projeção astral sabem, esses momentos de despertar parcial, especialmente durante o sono bifásico, são ideais para iniciar separações conscientes do corpo. É quando o corpo está dormindo e pesado, mas a mente pode comandar movimentos sutis da consciência, como se cruzasse realidades. Existe um momento quase imperceptível entre o sono profundo e o despertar da consciência em outros planos. É quando portais energéticos se abrem, não visíveis aos olhos físicos, mas acessíveis pela vibração. Durante o sono profundo ou em despertares parciais, nossa consciência pode atravessar essas passagens invisíveis. Esses instantes exigem sensibilidade e entrega. Medos, ansiedades ou apego ao corpo podem fechar os portais instantaneamente. Já sentiu paralisia do sono, mas com a consciência desperta? Você estava diante de um desses portais. Sinais de que um portal está se abrindo incluem sensação de peso ou leveza extrema, umbidos vibracionais ou a impressão de estar sendo puxado para fora do corpo. Esses momentos são oportunidades de acesso a níveis de sabedoria capazes de transformar sua vida. Mas é importante lembrar, nem todas as consciências nos planos sutis são amigáveis. Desde os tempos antigos, tradições espirituais falam de guardião protetores, seres sábios e compassivos que protegem nossa travessia, e de interferências negativas, consciências perdidas que podem nos confundir ou enfraquecer, especialmente quando vibramos em medo, tristeza ou raiva.
Você pode proteger sua energia mantendo sentimentos elevados como amor, gratidão e coragem antes de dormir. Práticas como oração, meditação e intenção sincera de servir à luz fortalecem essa proteção. O sono, então, deixa de ser apenas descanso, pode se tornar um campo de crescimento espiritual acelerado. Muitas almas estão em missão durante a noite, ajudando consciências perdidas, transmitindo cura, guiando outras almas ou recebendo ensinamentos espirituais. Talvez você já tenha sentido isso: acordar exausto sem motivo, ter um sonho intenso de ajuda ou proteção, ou sentir uma emoção profunda ao despertar. São fragmentos da verdadeira jornada da sua alma. Com práticas como gratidão profunda, atenção plena antes de dormir e intenção clara de servir, você pode começar a lembrar dessas missões. Nos planos sutis, a comunicação não é por palavras, mas por símbolos, imagens e sensações. Sonhos com pontes, chaves, tempestades ou espelhos são códigos de energia, mensagens vibracionais que falam direto à alma, não à lógica. Ao sonhar com imagens repetitivas e marcantes, observe como elas fazem você se sentir. Uma porta pode significar um novo caminho. Um animal, uma força esquecida. Uma tempestade, uma limpeza emocional. Entender essa linguagem não é pensar mais, é sentir mais. É acolher essas imagens como mensageiras sagradas vindas do seu próprio centro.